Oi, eu acho que todo mundo aqui usa Instagram e a chance de você ser afetado por alguma coisa que apareça por lá é muito alta. Seja, sei lá, uma vida perfeita que tá muito longe de ser a realidade da maioria das pessoas aqui no Brasil, ou até uma aparência estética que não faz o menor sentido e mesmo que eu explique pra você que claramente é uma montagem no Photoshop, você ainda vai se comparar. O nosso cotidiano, na maioria das vezes, é auto-prejudicial pra caramba e esses hábitos fazem a gente se menosprezar e se esconder cada vez mais em nós mesmos. Até chegar um ponto da gente nem se reconhecer mais ao longo dos anos e isso uma hora ou outra vai dar ruim. Mas eu acho que uma ótima forma de melhorar, nem que seja um pouquinho, é conversando. Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar uma animação que me pegou de surpresa e se encaixa perfeitamente nisso tudo que eu disse. E talvez faça pensar um pouco melhor sobre tudo que eu falei. Ela foi feita por uma pessoa só, e não é todo dia que a gente vê alguma coisa assim, né? Então, só tem coisa boa. Ela se chama Capstone, do canal Coffee Tea, e pra quem ficou curioso sobre o que significa esse nome, olha, eu também não sei, eu não faço a menor ideia, foi mal, essa eu vou ficar te devendo. Basicamente, a animação fala sobre o desprezo por si mesmo, o quanto isso pode esconder você de você mesmo. E como que ela faz pra lidar com tudo isso, vocês vão entender melhor. E claro que tudo isso que eu falei, toda essa história, com a pitada de ficção, que eu acho que vocês gostam também, né? Pelo amor de Deus, quem não gosta aí de uma magiazinha, né? Ah, lembrei de uma parada. Eu queria dizer uma coisinha rapidinho antes de a gente começar a falar sobre a animação. Olha, gente, a gente tá quase criando um novo clube de emo aqui no YouTube, porque o quanto de assunto triste e melancólico que a gente fala aqui no canal é doideira. Mas eu juro que eu tô tentando achar alguma coisa mais feliz, um assunto mais de boa pra falar aqui no canal, então espera um pouquinho, de boa. Ah, e mais uma coisa, eu não posso esquecer que eu sou youtuber. No YouTube é muito difícil, bota difícil nisso de alcançar mais pessoas com esse tipo de conteúdo, né? Porque ele não é muito comum aqui no YouTube, então eu sempre preciso da ajuda de novas pessoas, nem que seja uma pessoa só, uma pessoa que tá me escutando isso aqui e se inscrever, vai me ajudar pra caramba, tá bom? Obrigado pela sua atenção, tem coisa pra caramba pra gente falar nesse vídeo, então só vamos fazer a boa e falar da animação, né? A animação começa com um barulho de despertador de manhã e a nossa protagonista levantando da cama. Ela faz o que a maioria das pessoas normalmente faz assim que acorda e não abre os olhos, né, mexendo no celular. No celular a gente vê um monte de notificação e bastante informação logo na cara dela de manhã, tadinha. E provavelmente boa parte do que tá ali é vírus, porque é tipo, não é scam, clica aqui agora. Mas tem uma dessas notificações que me chamou a atenção quando eu vi, que é precisa de ajuda? Consiga aqui. E tem um lacinho verde como ícone e calma, que já vocês vão saber por que essa notificação é tão esquisita. Bom, ela só ignora todas as notificações e continua mexendo no celular normalmente. Ela abre o Instagram e começa a scrollar a timeline. Primeiro ela vê uma foto de uma menina na cidade, depois a gente vê um pombo e depois a gente vê um anúncio de um laço verde perguntando se você precisa de terapia. O mais engraçado é que embaixo tá escrito sim. Ela ignora de novo e se você reparar, em todas as fotos sempre tem alguma coisa verde. Depois disso passa 1 minuto e ela continua mexendo na timeline. Aparece uma mensagem dizendo, opa, você já tá acordada? Ela ignora de novo a mensagem e vem outra mensagem escrito, tá afim de sair? E ela ignora de novo. Gente, essa menina não tem educação, ela não responde às pessoas. E por último a pessoa pergunta se ela tá bem. Ela fica genuinamente incomodado, aquilo é esquisito, mas tudo bem. Ela provavelmente não tá bem, né? Porque por que ela ficaria incomodada com aquela pergunta? Mas enfim, ela ignora de novo. E aparece a fita verde oferecendo ajuda. Mas dessa vez ela não consegue tirar a notificação, até que depois de um tempinho de tanto tentar, ela consegue, mas rola uns glitchzinhos esquisitos e o celular fica sem bateria e cai no rosto dela. Aí ela vai até o armário trocar de roupa e ok, o boneco do anúncio tá no guarda-roupa dela. Obviamente ela fica assustada, que não ficaria, né? Mas ela não liga muito e pensa que é coisa da cabeça dela e fecha a porta, ignorando mais uma vez. Eu acho que nesse ponto já dá pra perceber mais ou menos onde a gente vai chegar, né? Desde o começo da animação, a menina ignora tudo em relação a ela mesma e todo tipo de ajuda. Se alguém oferecendo ajuda, ela ignora. Se alguém chamando ela pra sair e perguntando como ela tá, ela continua ignorando. Ela começa a se arrumar no espelho pra tirar o pijama, ela tem um olhar de desprezo com a própria aparência bem grande e de novo ela sente uma presença. Só que dessa vez, atrás dela é de novo esse boneco. Quando ela olha pra trás, isso acontece com o espelho, o reflexo no espelho começa a sorrir e dá um glitch meio bizarro. Ela fica sem entender o que tá acontecendo, né? Porque que o espelho dela tá dando glitch. E do nada sai uma mão do espelho e puxa ela pra dentro de um vazio. A única coisa que tem nesse vazio, além dela mesma, é uma linha verde que vai até algum lugar que a gente não sabe onde é por enquanto. Ela decide ir até o final da fita verde, então ela vai seguindo, ela junta cada vez mais linhas verdes naquele espaço vazio, até que finalmente ela consegue chegar e de novo vê aquele boneco com uma máscara. Ela fica meio receosa, ela tenta chamar ele pra tentar entender o que tá acontecendo, mas ele não responde. A linha tá ligada a um laço verde que segura uma máscara por trás, então ela toma a atitude de tirar esse laço. Ela fica com medo, mas quando ela puxa, ela percebe que aquele boneco não era um boneco, mas sim uma pessoa, e essa pessoa era ela mesma. Só que não
na sua melhor forma possível, ela realmente está muito mal. Se a gente não conseguiu perceber o como que ela tá mal na animação toda, ali a gente vê a personificação da crise dela. Dá pra perceber que os olhos estão obcecados por algo e não dá nem pra ver a pupila de tanta luz branca que tá cegando ela. Ela tá claramente tendo uma crise, então ela oferece um abraço pra ela mesma e só ali ela percebe que, por mais que tentemos esconder nossos sentimentos, eles vão aflorar em algum momento e finalmente ela consegue sair desse transe emocional. Agora que eu contei pra você a história e o que acontece na animação, eu acho que vai ser interessante a gente fazer uma interpretação com calma, né? O tempo todo durante o começo da animação, ela ignora absolutamente tudo em relação a ela mesma. Só no final ela finalmente para de ignorar os próprios sentimentos e percebe que tem algo de errado, né? E sendo bem sincero, já dava pra perceber que as coisas não estavam muito bem. O desprezo com a própria aparência no espelho, a reação negativa quando perguntam se ela tá bem, isso tudo foi só juntando pra uma crise. Naquele momento, onde o reflexo dela começa a dar uns glitch, pra mim é uma metáfora pra crise. Ela entra no próprio reflexo pra só lá dentro naquele espaço vazio ela encontrar ela mesma e finalmente aceitar os seus próprios problemas. Uma hora ou outra ela teria que fazer isso, né? Ela não tá bem. O bonequinho representa o problema. Ele tá na internet, um dos lugares que a gente mais se compara com as outras pessoas. No armário, onde ela reprime todas as coisas materiais que ela guarda, como por exemplo essa prova aí que ela não foi tão bem, né? No banheiro, onde a pressão estética ideal assombra ela o tempo todo. Na real, ele vai estar aonde ela for, porque a insegurança ela é assim, rapaziada. Ela te persegue em tudo o que você faz. Mesmo com medo de tirar o laço, é ali que as coisas mudam com a pequena atitude dela de encarar o problema e tentar parar de esconder tudo internamente. Olha, sendo sincero com você, eu conheço muitas pessoas que quando estão tristes normalmente se isolam. Eu mesmo já fui muito assim, bota muito nisso. Eu posso falar que não ajuda em muita coisa, sabe? É bem comum as pessoas se isolarem quando estão mal ou quando aconteceu alguma coisa ruim. Afinal, você não vai querer incomodar a pessoa com os seus problemas, né? Mas eu tenho certeza que vão ter pessoas que, quando você conversa, você não vai incomodar. Na real, ela vai estar disposta a te escutar e até te dar uma moral ali durante o tempo que vocês estão conversando, né? Se for uma pessoa de confiança que goste realmente de você e não finge seja falso, sabe? Uma pessoa que realmente, genuinamente gosta de você, ela vai te ouvir. E sabe, é bom conversar com uma outra pessoa sobre os problemas, mas tem casos que a gente não tem ninguém pra conversar e você resolve tudo sozinho assim como ela. Mas no final, independente se você conversa com alguém ou não, de qualquer forma, é você que vai saber onde dói mais. A animação é bem curtinha, tem 5 minutos, mas durante esses 5 minutos, o que ela mais quer ensinar é que tu precisa resolver as suas pendências consigo mesmo. Uma hora você vai ser cobrado. É bem mais fácil tu só aceitar que não tá bem e pedir ajuda, porque vamos ser sinceros, vai. Se ela falasse que não tava tudo bem desde o início da animação e conversasse com um amigo mais próximo, as coisas seriam muito mais fáceis e provavelmente ela não seria raptada pra dentro do espelho. Claro, a animação foi baseada nos problemas de ansiedade social da criadora, né? Ela mesma disse isso na descrição. Dá pra perceber algumas similaridades e a animação tem um peso emocional pra ela, então não é fácil pra ela ir lá e conversar. Tipo, imagina se eu falasse assim: ah, larga de ser besta, menina, conversa com alguém aí. Eu só estaria sendo um babaca mesmo, né? Porque ela tem um problema que precisa de tratamento. Mas normalmente as pessoas que escondem tudo pra si e não conversam com mais ninguém acabam se sufocando. E alguns motivos são porque a pessoa não quer dividir o peso do que ela tá passando com uma outra pessoa. Mas eu creio que tem um limite saudável aí entre conversar e você fazer o seu amigo virar parte do seu problema. Quando acontece isso, do seu amigo virar parte do seu problema, aí eu já considero muito problemático. Conversar não gera nenhum problema. Na verdade, se for uma pessoa que tá sempre por ali, pode até ajudar. Então, se caso você tenha se identificado aí com a protagonista e você esconde os seus sentimentos dentro de você mesmo, então o seu espelho não vai te pegar e colocar você dentro do seu próprio reflexo pra lutar contra você e dar um abraço, né? Essa atitude vai ter que vir de você, maninho, então nem adianta. Você ainda depois de conversar, depois da conversa, vai perceber o quanto vai se sentir mais leve, de verdade. E no pacote pode botar um chorozinho aí, porque geralmente a nossa segurança tá ligada a alguma coisa na nossa infância que a gente nem lembra mais, seja alguém criticando você por ter tirado uma nota ruim, ou rindo da sua aparência, ou em alguns casos é só insegurança da sua parte por conta de um julgamento que você tem sobre si, e eles sempre estão por perto. A real, rapaziada, é que esse problema não tem resolução simples e ele vai continuar voltando, mas cada um tenta lidar da sua maneira, né? E eu costumo dizer que é bom falar em voz alta pra ver se dá uma aliviada, porque às vezes enche o saco de tanta autocrítica que a gente faz. Mas aí, você que tá me assistindo, quais são suas experiências e histórias em relação a esse tema? Ou se você tem uma interpretação diferente da animação, comenta aqui, pô. Vai ser bacana dar uma lida aí na sua visão. A animação dessa vez foi bem curtinha, mas deu pra gente tirar uma coisa bacana dela. Obrigado mais uma vez por assistir mais um vídeo meu do meu canal. Não se esquece aí, por favor, a gente tá quase chegando a 66 mil pessoas, e isso me deixa muito feliz de verdade. E bom, a gente se vê na próxima semana, fica bem e tchau, tchau.